Eu quero nesse vídeo contar um pouco a história de quando eu me tornei um homem mais assim, liberto, esclarecido, né? Red pilado. Eu sempre fui meio assim como o Neo, né? Do Matrix. Sempre desconfiei que existisse alguma coisa errada no mundo, só que eu não conseguia conceber o que era e não conseguia expressar através de palavras. Mas sempre havia aquela farpa na mente dizendo que, pô, tem alguma coisa errada, né? Principalmente com relação a relacionamentos. Aí eu eu tive um, um- uma experiência assim que não muito recente na minha vida, assim, aonde esse processo de red pillagem foi acontecendo aos poucos. A família de um amigo meu, eles, sabendo que eu sou um homem independente, solteiro, eles quiseram que eu conhecesse uma prima desse amigo meu, né? Esse amigo meu, ele convive apenas com mulheres na família dele, né? E elas incentivaram ele a querer apresentar essa prima dele para mim. E fizeram propaganda tanto de mim para ela, quanto dela para mim, né? Eu falei que, é só conhecer, né? Não é uma amizade a mais, né? É uma pessoa para para ter uma vida social a mais, né? Então, e foram com certeza fizeram, né, a minha propaganda para ela, né? A propaganda da minha pessoa para ela, dizendo o quanto eu era um homem sozinho e que era independente, que, né, com certeza teria condições de assumir uma mulher. Fizeram esse tipo de propaganda que geralmente as pessoas que vivem na Blue Pill, né, na Matrix, elas fazem de um homem como eu. Aí eu fui, conheci essa prima desse amigo meu. Só que nesse período eu também tava meio na Blue Pill ainda, né? Eu era muito. Eu tinha aquela coisa de romantismo, de acreditar que eu ia encontrar a minha mulher exceção, né? A unicórnio. Ela, ela teria que ser a mulher que eu achasse assim que valesse a pena, entendeu? Eu tinha essa visão ainda das coisas, apesar da desconfiança que eu tinha de que tinha algo errado. Aí, com o tempo, eu fui conhecendo essa moça, né? A gente ficou algumas vezes e tal. E, e eu percebi que ela estava mesmo em busca de uma pessoa na vida dela que fosse, fosse resolver mesmo, né? As coisas da vida dela. Principalmente porque ela é uma emissol. Ela tem um menino, né? Um garoto já. E, e as emissol, todo mundo sabe que buscam, né? Um companheiro, buscam reconstruir a vida delas, mas elas não buscam qualquer pessoa, né? Hoje sabemos que a hipergamia delas faz com que ela busque o homem que ela acha que ela merece, né?
o top da balada é o galã da cidade. O rapaz que vai agregar mais na vida dela do que ela na vida do homem, né? E nesse processo, né, nesse meio tempo, eu tive o primeiro contato, assim, com o estilo de vida migtal através dos vídeos do Dom Sandro. E aquilo foi mostrando para mim como que é, né, a questão da hipergamia feminina, a questão das leis, a questão do ginocentrismo, né? O quanto eu era dependente emocional e sexual de mulher, né? Apesar de eu era sozinho, né? Eu não sabia. Eu não sabia nem que eu já tinha um estilo de vida migtal. Eu vim a descobrir que eu era migtal, que eu tinha esse estilo de vida depois que eu vim a conhecer ele. Eu não sabia que tinha um nome para isso, né? Que eu era. Aí, nesse processo, aos poucos, eu fui vendo que eu aquilo era melhor para mim, entendeu? Era o melhor para minha vida. Eu tenho que ver o que é melhor para mim, né? E o quanto eu acreditava ainda naquela ideia de que o homem tem que se sacrificar pelas outras pessoas, né? Tem que se submeter a uma vida de escravidão para poder ter uma família. Então, toda essa forma de pensar que eu tinha começou a ruir, né, entendeu? Começou a ser destruída por, pelos, pelos vídeos, né, que eu assistia do Dom Sandro, que começava a jogar a verdade ali na minha cara. E eu comecei a assimilar aquilo, entendeu? E ver que a realidade do mundo é muito mais dura do que a gente pode supor, né? Do que a gente é manipulado, né? Pela cultura, pela nossa própria criação, pela mídia, a acreditar num mundo construído de forma emocional e feminina, né? Em vez de ser construída pela racionalidade e pela lógica, né? Então, e como eu percebi que essa prima desse amigo meu, ela queria um compromisso, né? Queria um relacionamento. E eu fui aos poucos mostrando pra ela que não era isso que era o melhor pra mim. Que como diz aquela thumb, né, de um dia de fúria, eu não nasci pra trabalhar, pagar as contas e morrer, né? Eu não nasci pra isso. Eu nasci pra ser um homem independente e livre e seguir o meu próprio caminho. E então começou a cair minha ficha, né, de como que as mulheres elas elas têm essa ideia na cabeça de que elas só precisam entrar num relacionamento tendo como poder de barganha apenas o sexo, né? Que elas não precisam entrar com mais nada. Enquanto que o homem precisa entrar com o sexo, precisa entrar com recursos materiais, precisa entrar com os sentimentos, né? Então, a dinâmica de investimento no relacionamento entre homem e mulher é muito desigual, né? Nesse mundo, né? Porque o homem ele precisa investir muita coisa e a mulher ela só precisa investir a sexualidade dela num relacionamento. Então eu percebi como que realmente as mulheres
por pura hipergamia, elas sempre a vida toda no elas quando estão jovens e férteis e belas, elas desprezam homens como eu, né? Homens comuns, homens bons e ficam, né, em busca de homens destacados em alguma coisa, né? Homens, os bad boys, os cafajestes, entendeu? E depois que elas acabam arrumando um filho desses homens, aí depois elas ainda acham que elas merecem um homem bom. Elas acham que o homem bom, ele ele vai servir de escora para elas na vida, entendeu? E muitas pessoas não enxergam misandria nisso, entendeu? E eu enxergo a misandria que existe por trás disso, porque as mulheres, elas acham que o homem bom e comum, ele só merece ficar com a sobra do cafajeste. Eles não merecem coisa boa também. Isso é a essência da misandria. Então, eu cheguei a essa conclusão e continuou do jeito que era. Eu acabei tendo uma situação aí de sexo casual, mas eu nunca tive nenhuma vontade de assumir nenhum relacionamento, porque eu caí na real e vi como que nós homens somos vistos apenas como a utilidade mesmo que a gente pode proporcionar, entendeu? Não é porque elas gostam de nós, elas veem utilidade nisso. Elas, infelizmente, elas não conseguem esconder a própria misandria delas. De achar que um homem bom e comum não merece coisa boa também. Não merece se dar bem. Esses homens só merecem salvar elas, né? Então, e o pior de tudo é que elas simplesmente se livram da culpa, né? Jogando a culpa no homem, porque o homem que ele não assume uma mulher nessa situação, ele é culpado por ser preconceituoso. Mas elas não veem a origem do problema lá atrás, que elas sempre desprezam o homem bom e comum e preferem buscar os homens bad boy, né? Então é isso. Essa é a história que eu tenho para contar, né, a respeito de como eu dropei, né, essa Red Pill para minha vida, assim. E agradeço a atenção. Isso é mais um desabafo, mais uma história para ser contada. E se inscrevam no canal. Eu quero nesse vídeo contar um pouco a história de quando eu me tornei um homem mais assim liberto, esclarecido, né? Red pilado. Eu sempre fui meio assim como o Neo, né? Do Matrix. Sempre desconfiei que existisse alguma coisa errada no mundo, só que eu não conseguia conceber o que era. E não conseguia expressar através de palavras. Mas sempre havia né, aquela farpa na mente dizendo que, pô, tem alguma coisa errada, né? Principalmente com relação a relacionamentos. Aí eu eu tive um, um- uma experiência assim que
não muito recente na minha vida, assim.